Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa segunda aula deste módulo tratando ainda sobre os artigos. Estamos especificamente entrando no assunto do artigo monádico, certo? O que seria então esse artigo monádico? O artigo monádico ele diz respeito a uma ideia de uma palavra, né, que diz respeito a um único tipo, né? Então na última aula a gente falou, por exemplo, sobre sol, né, sobre o substantivo sol. Obviamente a gente tem que se colocar dentro do contexto em que foi escrito, né? Obviamente, se a gente pensar um pouco sobre astronomia e tal, haveria várias galáxias e outros sóis, vamos dizer assim. Mas, na perspectiva daquele que está escrevendo, ele não está falando de astronomia, né? Ele está falando, enfim, de um sol que ele conhece e só existe esse sol para ele, né? Então, nesse sentido, ele seria um artigo monádico quando se falaria o sol, porque se trata de um único tipo. A lua, né, é de um único tipo. Então, nesse sentido, a gente tem alguns artigos que a gente precisa analisar que estão relacionados a essa ideia entre o artigo monádico e o artigo também, que é outro elemento que a gente precisa analisar, que é o artigo por excelência, certo? Porque a gente tem que analisar o artigo também por excelência, né? Porque os dois às vezes podem ser confundidos por nós, então exatamente por isso a gente precisa tomar um certo cuidado aí para manter clara essa diferença entre o artigo monádico, colocando aqui por excelência, e também deixando claro aqui para a gente, e também o monádico. Então nossa aula hoje ela vai dizer respeito a essa diferença aí, para a gente poder não se confundir entre um e outro. Lembrando que é muito importante que você adquira um livro do Daniel Wallace, né, a gramática dele, para poder comparar, para poder fazer esses estudos de uma forma mais organizada, né, mais sistemática, para que você não simplesmente assista os vídeos, mas para que você também possa acompanhar de uma forma mais cuidadosa aquilo que a gente tem colocado aqui. Só os vídeos eles não resolvem a nossa vida, né, eles não são suficientes para aquilo que a gente está fazendo. A gente precisa ir além, a gente precisa ir no livro, a gente precisa ir no texto do Novo Testamento, grego e tal, justamente para não ficar somente nos vídeos, na teoria, mas colocar isso tudo que a gente tem visto aqui na prática mesmo, porque o propósito dos vídeos basicamente é lhe ajudar, na verdade, na leitura desse livro, lhe ajudar vamos dizer assim, na ruminação desse livro, né? Já que é um livro mais denso, né? É um livro de gramática intermediária e tudo isso, vale a pena você ter algum cuidado com ela, para que a gente possa justamente lhe ajudar, né? Sabendo dessa dificuldade, a gente pensou nesse projeto aqui, mas, exatamente como tenho falado, ela é uma ajuda ao livro, ela é uma ajuda ao seu Novo Testamento grego, ela é uma ajuda, ela não é tudo. Você não vê esses vídeos e aprende grego de uma hora para outra. Você já deve ter percebido isso, já temos muitos vídeos aí. Mas sempre é bom lembrar que você precisa manter o seu contato com o texto. Com o texto grego e também com a gramática grega, né? Como a gente tem colocado aqui. Muito bem, vamos aí prosseguindo com uma breve explicação sobre o monádico, que seria a seguinte: o monádico, ele sobre a sua amplificação e clarificação, né? Lembra que o Daniel Wallace ele gosta de categorizar, então sua gramática é bem organizada, bem específica sobre os assuntos que tem tratado, para que você não se perca, já que o grego ele apresenta tantas e tantas nuances, né? Tantas questões que precisam ser levantadas. Então a gramática do Daniel Wallace é muito organizada. Então, com esse cuidado, a gente também teve cuidado para transpor essa organização para cá também, para que você possa acompanhar junto com o livro de uma forma muito cuidadosa também. Então, vamos lá. Ele explica, né? Primeiro, geralmente, ele dá uma espécie de introdução, definição e tal, e agora ele amplifica e clarifica, já que às vezes precisa desse novo ponto aí.
Quando o substantivo articular tem um adjunto, ou seja, pode ser um adjetivo ou uma locução, a expressão inteira geralmente sugere uma noção monádica. Se nenhum modificador, no caso, é usado, o artigo é tipicamente por excelência. Então, o que se quer dizer com isso? Se a gente tem alguma coisa que vai além do substantivo, nós temos um artigo ali, aí a dúvida é, esse artigo é por excelência ou esse artigo é monádico? E o toque do Daniel Wallace é justamente esse. Tem um adjetivo, então, ou tem uma locução que está seguindo esse adjetivo, né? Por exemplo, o sol da meia-noite, por exemplo. Desculpa, né? O sol do meio-dia, perdão. Então, o sol do meio-dia. Nós temos do meio-dia. Do meio-dia não é um artigo, mas funciona como um artigo, né? Uma locução adjetiva, né? O sol do meio-dia. E assim, a ideia que ele está dizendo é, se esse artigo, se você tem uma dúvida, sol é monádico ou é por excelência, mas se você tem uma locução que está seguindo, então o que ele diz assim, essa expressão inteira, né? O sol do meio-dia sugere uma noção monádica, certo? Importante ele falar que a palavra sugere, justamente porque é uma sugestão, né? Não é que absolutamente todos os casos em que haja adjetivo, que haja locução adjetiva, enfim, que isso vai se tornar necessariamente monádico, mas é um caminho, né? Uma possibilidade aí já para você considerar. Vamos para os exemplos no grego para que isso fique mais claro para a gente, tá bom? Muito bem. Nós temos aqui Marcos capítulo 9, versículo 47. Kai ean ho ophthalmos su scandalize se ekbale auton kalon se estin monophthalmon, melhor dizendo. Esse é o them, eisten basileian tu theu, e duo ophthalmus erronta brethenai eisten geenan. Marcos 9:47. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois tendo os dois seres lançados no inferno. Então o que a gente tem aqui basicamente é o texto aqui, kai ean, então kai é i, como você já deve saber, kai i, ean é a partícula para uma condicional, né? Então ean si, ho oftalmos, lembra de oftalmos, né? A ideia de oftalmologia, oftálmico é uma palavra relacionada a olho, então oftalmos, se um dos teus olhos, é assim que foi traduzido. No caso, o su aqui está no genitivo, então como você deve saber, os teus, né? A ideia aqui do su, teus. Scandalize, é da onde vem a palavra escândalo, né? Que significa tropeço, certo? Então, scandalize, literalmente, se um dos teus olhos te escandaliza, mas no caso te faz tropeçar. E é importante pensar sobre isso, certo? Scandalize se, então te faz tropeçar, né? É interessante falar sobre scandalize porque é um verbo que normalmente é mal compreendido pelas pessoas. É o verbo escandalizo, certo? Que significa exatamente isso, né? Causar o tropeço de outras pessoas. E a gente tem a palavra no português, né? Escândalo, escandalizar, e às vezes as pessoas entendem errado, né? Quando as pessoas falam de escândalo, às vezes elas entendem como uma coisa assim, foi uma coisa escandalosa, foi uma coisa que levou muita gente a ficar impressionado. Então às vezes as pessoas acham que escandalizar é impressionar. Se você impressionou muita gente, normalmente com uma conotação um pouco negativa, mas enfim, às vezes é até positiva, né, para algumas pessoas, essa conotação. Então as pessoas entendem que escandalizar é impressionar, mas não tem nada a ver com isso. Na verdade, escandalizar é fazer tropeçar. Então quando você disser que se escandalizou com alguém,
o termo, né, original em que essa palavra significa, ela está tratando de fazer tropeçar, e não tem nada a ver com ficar impressionado com aquilo que alguma pessoa falou, certo? Então, se um dos teus olhos te faz tropeçar, ekbalei, ou seja, arranca-o, certo? Ekbalei, arranca-o. O autônomo aqui arranca-o, né? Joga fora, é a palavra aí. Kalon é a ideia de é melhor. Se, ou seja, é melhor para ti. O estin aqui, né? Para ti é melhor. Monophthalmon, então monó de um, né? Então monophthalmon, que é justamente com um só dos teus olhos, né? Então ficou bem grande a expressão com um só dos teus olhos, traduzido por uma palavra, monophthalmon, mas sendo colocado aí, você entende bem, né? É na verdade um adjetivo, né? Monophthalmon, se você entrar com um só olho, um só dos olhos. Eisselthen, que é entrares. Eis ten basileian tu theu, entrares no reino de Deus. Eiduo, o ei seria ou, né? No caso aqui foi colocado como o do que, para que fique estilisticamente mais interessante para que a gente leia, né? Mas o ei significa aí a ideia de ou, né? Duo ophthalmos, duo, então monophthalmon é com um olho só, duo ophthalmus, tendo os dois olhos, no caso aqui tendo os dois, erronta, né? Tendo os dois, erronta, tendo, duo ophthalmus, os dois olhos. Então os olhos aqui não foi colocado, houve uma elipse aí. Blethenai, que é seres lançado. Eisten Gena, no inferno. Ok. Tudo isso para a gente chegar em aonde? No artigo monádico. Por quê? Porque nós temos aqui um artigo ten, e aí nós temos melhor colocando a construção toda do artigo com o substantivo, né? Ten basileian, no reino. E depois você tem uma locução, né? No caso, uma locução genitiva, ou seja, você tem tu theu, o reino de Deus. Então, e essa construção, ela sugere um artigo monádico. Por quê? Porque aí a gente tem justamente uma locução que me sugere que esse reino é o único reino do seu tipo. Só tem esse reino aí. Essa é a ideia que está sendo transmitida aí, certo? Só tem esse reino aí do qual se está falando quando se fala de reino de Deus. Quando se fala o reino, ele está falando de um reino que é só esse, que não existe outro reino que nem esse, certo? E por isso, quando ele utiliza essa locução, né, de Deus, o reino de Deus, fica ainda mais claro que se trata de um artigo monádico. E é esse o ponto aqui que o autor, né, no caso Daniel Wallace, está apontando para a gente com relação a esse quesito gramatical. Vamos para mais um exemplo aqui, e agora um exemplo de por excelência, de um artigo por excelência, certo? Vamos lá. Kai peri egen ho Jesus tas poleis passas kai tas comas didaskon en tais sinagogais auton kai kerison to evangelion tes basileias kai therapeuo passan noson kai passan malachian. O texto, né, como nós temos aqui de Mateus 9, no versículo 35, ele vai falar de um outro reino. Que reino é esse? Né? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, certo? Então vamos pensar aqui nessa tradução, né? Kai e perigen é a ideia de que Jesus ia lá seguindo, né,
perigen, na verdade é uma junção aí de dois verbos, né? Aliás, é uma junção de uma preposição, peri, com o verbo ago, e ela vai dizer basicamente que ele andava, né, ali em volta, ele seguia ali por aquelas regiões, né? Então é uma palavra para dizer que ele caminhava. Talvez a ideia do peri, né, traz uma ideia ali de arredores e tal, então ele estava caminhando ali naquela direção, naquelas comunidades, né? Então percorria, é uma boa tradução. Ho Jesus, então Jesus, tas polis, passas todas, tas polis, as cidades, cai, e tas comas, e povoados. Didaskon, no verbo aqui no particípio, ensinando, em tais sinagogas, ou sinagogais, né, nas sinagogas deles, né, ali, enfim, kai kerison, e pregando, to evangelion, o evangelho. Bem simples aí, ele estava pregando, ensinando e pregando. É interessante essa palavra querisso aqui, né? Dá toda uma discussão sobre ela, sobre a palavra proclamar, né? Querigma, mensagem e tal. Enfim, só um toque aí. Tes basileias, do reino. Então, o evangelho do reino. Kai, e therapeuon, curando, passam, toda, noson, toda sorte de doenças, cai, passam, e toda também, né, no caso não foi traduzido, teve uma elipse aqui, malaquia, né, e toda enfermidade, né, toda sorte de doenças e toda sorte de enfermidades, né, no caso aí no grego tem o toda duas vezes, no português não precisou, porque o toda acaba sendo aplicado aos outros dois. Ok. Aplicando isso aí ao nosso entendimento aqui para o artigo por excelência. A gente tem aqui tes basileias, certo? Vamos aqui. Tes basileias do reino. Então, no caso aqui, nós temos o evangelho do reino e no outro a gente estava falando do reino de Deus. E aí a gente tinha aquela locução lá, adjetivo, né? Tu theu. E no caso aqui nós só temos tes basileias. Aí o que Daniel Wallace vai dizer? Ele vai mostrar que quando nós não temos essa locução, o que é provável é que esse artigo seja por excelência, ou seja, que ele seja o melhor de um tipo, né? O extremo de um tipo, especificamente falando para excellence, né? O por excelência trata disso, ou seja, vamos dizer assim, de um elemento, né? No caso aí do reino, e que ele está sendo tratado não como de um único tipo, como uma classe em si mesma, mas o evangelho do reino, no caso aí tes basileias, ou seja, há outros reinos especificamente, mas quando se trata de reino, o reino por excelência é o reino de Deus, certo? Então, nesse sentido, esse artigo aí ele é por excelência indicando um reino que é o extremo de uma categoria. Na categoria sobre os reinos, nós temos o reino de Cristo, né, como sendo o extremo dessa categoria, obviamente o melhor dentro dessa categoria aí. Lembra disso, locução faz com que seja monádico. Quando nós não temos essa locução, é mais ligado à ideia do por excelência. Vamos aqui para um outro exemplo, para deixar isso mais claro. Quando nós temos aqui Atos 18, 26, né? Atos 18, 26. Aqui no Atos 18, 26, Rutos te exato para parresiadestai en te sinagoge, acusantes de autu Priscila kai Aquilas proselabonto auton kai acribesteron auto
exethento ten hodon tu theu, né? O texto aqui de Atos 18, 26. Vamos lá. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. O caminho de Deus. Vamos lá. Rutos, no caso aqui foi ele, né? Começou este. O te foi colocado aqui. É uma partícula, seria o i, ou pois, como foi traduzido aí também, certo? Exato, ele começou. Parresi adestai, ele começou a falar ousadamente. Ente sinagoguei, na sinagoga. Acusantes, ouvindo. De autu, né, ouvindo. O de, porém. Priscila, Cai e Aquilas e Áquila. Proselabonto, tomaram-no, verbo prolambano, né, tomaram-no consigo, ou com eles, o autônomo aqui, tomaram-no, então tomaram-no consigo, né, ou seja, com eles. Cai e acribesteron, autor, ou seja, com mais exatidão lhe expuseram. Nós sempre temos exethento, certo? Esse acribesteron é exatamente isso, né? Nós temos aí um advérbio mesmo. Então eles instruíram ao Apolo, né? No caso a gente está falando de Apolo, com mais exatidão sobre o caminho. Ten hodos, o caminho, tu theu, né? O caminho de Deus. Então aqui novamente nós temos uma locução genitiva, tu theu, de Deus. Nós temos a construção aqui com o artigo, né? Ten hodor, o caminho. E sendo assim, como a gente colocou, né? Como nós temos aqui uma conjunção, essa conjunção nos indica que nós estamos tratando aí de um artigo monádico, ou seja, é o caminho de Deus. Só existe esse caminho de Deus, né? Esse caminho de Deus é o único, não existe outro caminho de Deus. Ele é um único caminho em si mesmo, é uma categoria. Caminho de Deus é uma categoria em si mesma. Não tem, vamos dizer, concorrente, né? Não tem outro caminho para você pensar. Quando se fala, não tem outro caminho de Deus para você pensar, melhor dizendo. Por quê? Porque você já está especificando com a locução. A locução, ela ajuda. Eu coloquei aqui conjunção, me desculpe por isso, certo? Agora que percebi, é uma locução. Locução. Pronto, agora melhorou. Ou seja, a locução ela já justamente enfatiza essa especificidade. Então, reino de Deus é uma categoria em si mesma, por isso monádico e não por excelência. Já um outro exemplo aqui sobre isso, nós temos aqui Atos capítulo 9, versículo 2. Etessato par autu epistolas eis Damascon pros tus sinagogas hopos e antinas heure tes rodu ontas andras te kai gnaicas de menos agage eis Jerusalém. O texto aqui é o texto de Atos capítulo 9, versículo 2. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então vamos lá. Etessato par autu, ou seja, e lhe pediu epistolas, cartas, eis Damascon, né, ou seja, de Damasco, prostas sinagogas,
para sinagogas, no caso de Damasco, foi aqui traduzido, né, dessa forma, hopos, a fim de que, ean, ou seja, caso, heure, achasse, tinas, alguns, tes, rodu, né, que eram alguns do caminho, né, então, ontas, que eram rodu do caminho, andras, assim como homens, né, e cai, né, tecai, então assim como andras, homens, e mulheres, né, gnaicas, como mulheres. Dedemenos, que é os levasse preso ou os prendesse. Agagei, né, agagei é justamente os conduzisse, dedemenos presos, e Jerusalém, para Jerusalém. Então aqui nós temos tes, rodu e do caminho. Nós não temos uma locução, então nesse sentido ele não é bem o único caminho a se seguir, entende o que eu vou dizer, mas dentro dos caminhos a se seguir ele é o melhor caminho. É essa a ideia que está sendo colocada. Existem outros caminhos a se seguir, mas quando se fala caminho aí, se está falando do caminho por excelência. Esse aqui é o caminho de fato. Os outros não podem, eles não são talvez nem dignos de serem chamados caminho, porque caminho mesmo é esse. Então essa é a ideia do por excelência, ok? Então é isso, a diferença entre monádico e por excelência. Na próxima aula, como nas próximas também, continuaremos indicando algumas questões sobre o artigo monádico, tão importante aí como aquele de um único tipo, né? Na verdade, o tipo por excelência, né? O monádico. É essa a ideia aí. Grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.